Boa noite a todos, né? Obrigado pela presença sua aqui na live, né? Na apresentação, na palestra mensal que nós temos no Centro de Estudo da Clínica Revitalis. Meu nome é Sérgio Rocha, para quem não me conhece, sou diretor da clínica, e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Jerônimo Mendes Ribeiro. O Dr. Jerônimo veio falar para a gente sobre saúde mental da mulher. A saúde mental da mulher, naturalmente, é uma coisa muito específica, é um tópico quente, hot topic, vamos dizer assim, e a gente precisa debulhar e falar a respeito para entender as peculiaridades, uma vez que, como a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes, eu, Jerônimo Alevato, não é um assunto que é tratado com a devida importância há muito tempo, né? A gente tem alguns anos para cá que isso vem sido trabalhado de maneira mais a miúde, e o Jerônimo é um dos grandes especialistas nisso, e vai nos ajudar aqui no entendimento de algumas questões, tanto diagnósticas quanto de intervenção precoce na saúde mental feminina. O Dr. Jerônimo de Almeida Mendes Ribeiro é associado titular da ABP, diretor de ensino da Associação de Psiquiatria Ciro Martins, Fellowship in Women's Mental Health da Macmaster University, Canadá, e membro da Comissão de Estudos e Pesquisa da Saúde Mental da Mulher da ABP. O nosso querido professor Marcelo Alevato está conosco aqui sempre também, o nosso principal colaborador, coordenador aqui do Centro de Estudos, co-coordenador, né, Alevato? Nós dois estamos tentando fazer isso daqui rodar da melhor maneira possível, e a gente vai ter uma live, né, como sempre ocorre, né? Vou trazer aqui as regras de etiqueta simples, tá bom? Para a gente poder funcionar com um fluxo bastante tranquilo, e seria o seguinte: o doutor Jerônimo vai fazer a sua apresentação normal, né, dentro do tempo e da leitura que ele tiver. Eu e o professor Marcelo faremos intervenções quando for pertinente, e vocês que estão aqui assistindo podem também fazer perguntas. Peço, por favor, que façam perguntas escritas. Eu vou lê-las aqui no chat e vou fazê-las aqui também durante a própria live em si, ou guardá-las para um segundo momento ao final. A palestra vai durar mais ou menos 40 minutos a 50, e depois nós abrimos para perguntas de todos os participantes, conforme o desejo e necessidade, tá bom? Doutor Alevato, quer fazer alguma consideração? Não, só reiterar aí os agradecimentos, né, ao Jerônimo, a gentileza aí nessa reta final do ano dele se dispor aí a participar aqui do nosso Centro de Estudos. Eu acho que, caso nós não tenhamos nenhum evento em dezembro, será uma chave de ouro aí para a nossa programação, que, como nós estávamos conversando em off aqui antes de começar, acho que foi muito interessante. Nós tivemos um elenco assim, de palestrantes e uma variedade de temas também, que foi muito legal. Acho que temos muito a evoluir, mas começamos bem nesse primeiro ano. Sim. Então tá. Obrigado mais uma vez, Jerônimo, e vou ficar aqui aprendendo aí mais uma vez com as suas apresentações. Isso. Jerônimo, fique à vontade para conduzir a apresentação, tá bom? A palavra é sua. Tá certo, pessoal. Olha, para mim, né, é uma honra mesmo. O convite do Marcelo, para mim, a gente precisa aceitar prontamente, não pode pensar duas vezes, porque é uma pessoa que eu admiro bastante o trabalho, né, há anos também. Acompanho o trabalho do Marcelo, o conhecimento que ele tem sobre psicofarmacologia. É muito interessante a didática também do Marcelo Alevato. O Sérgio também estou conhecendo, né, vou ter o prazer assim, de conhecer o Sérgio, né, e participar desse evento, saber, puxa, que bom que está... A psiquiatria, ela precisa estar, de fato, né, nas redes, né, para a gente poder falar sobre as complexidades, temas que são bastante importantes e que muitas vezes são negligenciados. E a saúde mental da mulher, ela é algo que, se nós pensarmos assim, do ponto de vista histórico, ela ainda é muito recente, né? Porque se a gente pensar a quantidade de estudos que vem sendo feitos nas últimas 3 décadas,
foram onde realmente começaram, né, a pesquisar bastante sobre diferenças entre o cérebro masculino e feminino, a influência dos hormônios femininos na cognição, no cérebro, nas emoções, no comportamento. A partir daí também, para vocês terem ideia, o estresse pós-traumático tem uma prevalência muito maior em mulheres. Ele começou a ser estudado na Guerra do Vietnã, quando os soldados americanos voltavam, alguns muito mexidos com a guerra, outros, né, digamos assim, do ponto de vista de saúde mental mais estáveis, outros muito mexidos. E aí que o estresse pós-traumático começa a ser encarado enquanto entidade diagnóstica, e para a mulher ficava muito aqueles conceitos charconianos e psicanalíticos da histeria, etc., né? Então, a partir do momento que esses estudos começaram a aparecer, outras áreas derivadas até da interconsulta psiquiátrica com ginecologia, obstetrícia, principalmente o período perinatal, depois o período pré-menstrual, né, estudos em relação a transtorno de humor e a mudança que ele acontece durante o período reprodutivo, da vida reprodutiva da mulher, então, culminando com a falência ovariana, né, na perimenopausa, e depois diversas outras características, né, porque vários transtornos mentais têm diferenças nas mulheres, e é isso que eu quero também traduzir um pouco assim nessa apresentação, que eu não quero me estender, a gente teria, né, dias para poder falar sobre isso, mas a minha ideia, então, é poder sempre ser um pouco pontual em cada tópico que eu trago. E eu gosto de trazer muito a complexidade das coisas, não só aquela pergunta, né, de resposta pronta, mas da complexidade. E essa eu queria começar com um artigo que foi publicado pela Margaret Spinelli no American Journal of Psychiatry em 2009, né, que mostra exatamente a complexidade de questões aí que vocês vão entender um pouquinho depois. Então, a Adriana tem 34 anos, ela é casada, ela reside com o marido e a filha de 5 anos. Ela teve uma gestação planejada, né? Então, diferente das gestações que são não planejadas, ou seja, 50% das gestações são não planejadas. Uhum. E aí a gente pensa, bom, tá, é mais um fator de proteção, né? Uma gestação planejada. Saudável, ou seja, entre aspas, porque ela tinha alguns sintomas depressivos já no 3º trimestre. Ela teve um parto normal, né? Um parto não cesárea, bebê saudável, nasceu saudável. A amamentação também foi iniciada imediatamente após o parto. E aí, no 2º até o 11º dia, ela nota uma piora da depressão. Ela começou a ter privação de sono, dificuldade de sair da cama, de cuidar da higiene pessoal, começou a ficar desconfiada que o marido pudesse machucar o bebê. No 2º dia do pós-parto, já começou com imagens obsessivas e egodistônicas de atirar o bebê pela janela. E aí também vem uma outra questão da complexidade, né? Quando a gente olha aquele quadrinho do que é a diferença entre o toque perinatal de uma psicose puerperal, por exemplo, que as imagens são egodistônicas, né? E aí, então, ela começa com imagens obsessivas de atirar o bebê, acreditava que o leite prejudicava o bebê, e o filho não ganhava peso, e a pediatra dizia, né, que não havia nada errado com o leite. No 12º dia, começa uma ideia, né, de suicídio e de matar o próprio bebê. No 13º dia, ela tenta suicídio com a medicação, acordou e nada relatou. E ela, então, para de amamentar, fica confusa sobre como amamentar, que mamadeira usar, começou a ficar agitada, ligando de noite para amigos, pedindo opiniões, né, todos estranhando muito isso, e sem nenhuma intervenção, né? Então, no 15º dia, ela tenta sufocar o bebê com a toalha, parando ao perceber que o marido chegou, e ela disse, olha, parecia que eu estava num piloto automático e que o fato de ele se aproximar me tirou daquele estado de transe que eu me encontrava. E o marido diz, então, que percebeu que a esposa estava diferente, mas não percebeu que ela estava deprimida e psicótica. E, então, no 20º dia do pós-parto, a Adriana, com um fio de telefone, estrangula o bebê até a morte
e a seguir troca sua roupa, sua fralda e o coloca no berço e tenta suicídio cortando os pulsos. Então, esse caso, né, publicado nesse periódico, para mim ele é muito emblemático, assim, do quanto que essa complexidade de, bom, é estigma, então vamos deixar assim, é depressão, não é, tomar medicação, não tomar, fazer tratamento, não fazer, isso cai por água abaixo quando um desfecho desses acontece, né? Essas discussões, elas ficam muito pequenas perto. Tem um filme que saiu agora, que é o Respire Fundo, também, que fala muito sobre esse tópico, que eu recomendo todo mundo assistir. Essa paciente, ela foi diagnosticada como tendo transtorno bipolar tipo 1, né, com várias internações prévias, quadros maníacos, teve 2 episódios prévios de depressão maior, e um deles, um episódio depressivo no pós-parto, que não era depressão, que já era manifestação do transtorno bipolar. O nascimento do primeiro filho que não foi tratado e que passou, né, e que às vezes dá a falsa impressão de que nada vai acontecer, né? Então, isso faz realmente a gente respirar fundo, né? E dizer, puxa vida, mas é a vida como ela é quando a gente negligencia tais aspectos. Esse E, desfecho, né, Jerônimo? Pô, você contando, né, lendo, gelou o coração aqui, exatamente, né? Nossa Senhora, e parecia que era uma coisa, a princípio, como você mesmo disse, mais inocente, né? Essa exatamente. coisa dos tônicos, né? E aí foi emendando para uma coisa mais delirante mesmo, né? Automatismo, tudo. Nossa, foi realmente complexo e difícil até de ler. E rápido, né? Um Nossa, e início muito rápido, abrupto, exatamente. muito rápido, e, e isso está bem documentado, né? Nesses casos, a piora ela é muito na primeira semana, já na segunda semana no máximo, nos primeiros dias. Então, a gente precisa entender um pouco o que está envolvido para respeitar essas particularidades, essas complexidades que estão envolvidas, né? E a primeira coisa que a gente pensa é que, bom, mas aí a mulher, então, é mais fraca que o homem, ou é mais frágil, ou consulta mais. Não, os estudos comunitários, eles mostram diferenças também de prevalência dos transtornos mentais a partir da menarca. Uhum. Se a gente pegar a depressão, por exemplo, a prevalência de depressão maior, ela está muito parecida até ali a puberdade, e a partir daí ela se mantém em, né, uma prevalência maior entre as mulheres até ao longo da vida, que no final não vale porque não é essa a curva, a população estudada a partir dali começou a ter uma amostra menor e não gerou isso aqui, não gerou um aumento súbito, mas que a gente tem que olhar é para isso, para essa primeira parte aqui até em torno ali dos 50 anos, entre a puberdade e 50 anos tem uma diferença que se mantém ao longo da vida. E se nós olharmos, então, esses componentes, a gente vai ver que outros também transtornos têm diferença de prevalência. Não só a depressão, mas o TEPT, o TOC também, estresse pós-traumático, tem mais ainda. O transtorno bipolar não tem diferença de prevalência, porém tem diversas outras peculiaridades na mulher, como a mulher apresenta muito mais sintomas depressivos, quadros mistos. Tanto é que muitas vezes aparece para um primeiro diagnóstico como um episódio de depressão sem outro episódio prévio, e isso induz a receber um primeiro antidepressivo, que a gente precisa, então, investigar mais, além disso, né? Além de não ter os dados, também fazer uma investigação de dados indiretos. E isso porque também existe uma influência neurobiológica, né, os transtornos psiquiátricos são, a gente chama de biopsicossociais, né, substrato biológico com componentes psicossociais, e um dos componentes psicossociais bastante importantes é esse eixo hipotálamo-hipófise adrenal e também o eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Especificamente esse gonadal, ele não está associado só à função reprodutiva, mas ele também regula outras funções fisiológicas que vão influenciar tanto cognição, emoção, comportamento, e isso ajudar também ou não ajudar, digamos assim, a regular as emoções do ponto de vista de regulação emocional, que é outro conceito que eu vou trazer também depois. Uhum. Então,
se a gente pensar lá no cérebro, tem receptores de estrógeno e progesterona que vão também ajudar na síntese e na liberação de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, enfim. E eles estão, os receptores de estrógenos, por exemplo, estão em todo o cérebro, algumas regiões mais que outras, e muito presentes nessas regiões mesolímbicas, né? E o primeiro estudo que trouxe essa ideia assim, do componente neurobiológico foi esse aqui, que foi feito em 98, e que mostrou, fizeram assim, pegaram mulheres com sintomas de pré-menstruais e mulheres que não tinham sintomas pré-menstruais. E para elas fizeram uma menopausa química, deram um leuprolide para elas, para ambos os grupos, e quando tirou o leuprolide, só aquelas, né, e voltaram então com os níveis hormonais, só aquelas que tinham uma sensibilidade a essas flutuações hormonais, que desenvolveram sintomas de novo de pré-menstruais. Então se viu que não era por falta ou por aumento dos hormônios, mas por mulheres, em função de que algumas mulheres têm uma sensibilidade hormonal, o sintoma representar uma resposta emocional anormal às mudanças hormonais fisiológicas, então sem aumento ou diminuição. E depois isso foi também cada vez mais se vendo. E, Jerônimo, obviamente, só me esclarecer, desculpa a minha ignorância aqui. claro, Leuprolide, qual é a substância já? O que é o leuprolide? o leuprolide, ele induz menopausa química, ele é um agonista, né, do receptor, do sistema ali que faz, ele corta o efeito do eixo central para produzir progesterona e estrógeno. Tá, entendi. Tá. Então, ele faz uma menopausa química, como se tivesse uma falência ovariana química. Os estrógenos eles são mais envolvidos na regulação do humor do que, a progesterona, né? Ou não? Na verdade, ambos têm, né? O que acontece é que o estrógeno ele está mais associado à regulação. A progesterona ela tem um efeito bimodal. Por exemplo, tem alguns anticoncepcionais, que são aqueles que são injetáveis, por exemplo, de 3 em 3 meses, que eles têm um efeito negativo sobre o humor, né? Enquanto que alguns outros progestágenos podem ter um efeito positivo sobre o humor. E isso está ainda, depende muito da dose, do perfil, quanto mais androgênico, quanto menos androgênico. Então, isso ainda, com certeza, eles têm efeito, porque são o que a gente chama de esteroides neuroativos, eles têm ações sobre o cérebro. E eu vou conversar um pouco mais sobre essa parte neurobiológica. Junto com isso, também a gente tem os estressores, que são muito comuns, né, nas mulheres. Então, desde da infância, embora os estressores eles não comecem aí, né, a gente tem que considerar estressores, os estressores podem já afetar a programação fetal, né, no sentido de como que o feto organiza o eixo hipotálamo-hipófise adrenal dele. Então, o estresse gestacional, por exemplo, já pode ser considerado um estressor epigenético, algo epigenético que vai influenciar lá na frente. E tem estudos mostrando bastante isso. Mas tanto a infância, né, o abuso sexual, violência, ou depois, né, em algumas fases da vida, bullying, enfim, violência depois enquanto adulto, ou até a descoberta de uma gestação na adolescência, né, ser colocada para fora de casa, ou não ter o apoio do pai, própria privação de sono, ou outros tipos de violência que são praticadas por terceiros e não por pessoas íntimas, né, própria infertilidade, ou descobertas que acontecem durante a gestação e que, né, passam a ser um estressor por medo ou por um abortamento, né, que realmente acontece, ou um abortamento que foi provocado, ou espontâneo, ou uma doença, né, do bebê, do feto, e ali depois pulando já mais na menopausa, onde, né, esses estressores passam a ser também, do ponto de vista do nosso termostato, né, então passa a ter calorões, passa a ter despertares, suor noturno, enfim. Então, tudo isso são elementos, e obviamente também na mulher
numa fase mais tardia da parte reprodutiva, se ela não tem filhos, também isso influencia, ou uma separação, ou cuidado, né? Ela exerce muito mais papel de cuidadora, a mulher, do que o homem, né? Então, muitas vezes, ela fica responsável pelos pais, que já estão numa idade mais avançada, mas também os filhos estão ali se separando e voltam a morar com elas, e, enfim, né? Então, são estressores bastante pertinentes e que a gente precisa levar em consideração para entender esse universo que está, né, implicado a saúde mental da mulher. Perfeito. Jurando, uma interrupção aqui mais uma vez, perdão. Você falou sobre os estressores durante a gestação, né, e o quanto que isso pode interferir na capacidade do próprio feto, né, mais para frente, fazer regulação, autorregulação no seu eixo hipófise adrenal, não é isso? Isso. E isso já está comprovado, já está demonstrado com clareza. Porque a minha pergunta, eu tenho na minha família uma gestação que ocorreu em cima de um estresse muito grande, né, porque a mãe estava perdendo a mãe e gestando o filho. E esse filho, depois ao nascer, né, ele não que ele seja autista, tá? Eu não vejo isso claramente, tá bom? Mas ele tem dificuldades muito grandes de regulação emocional, mas muito grandes, né? Que você não consegue ver ou rastrear isso, por exemplo, dentro de uma história familiar, dentro de uma genética, vamos dizer assim, de uma questão outra que não, de repente, epigenética, né? Como você acabou de falar, né? O estresse aqui na gestação produzindo esse tipo de marcador, né? De silenciamento, de ativação de genes, para que isso ocorra como expressão comportamental da criança. E isso está marcadamente, está claro? Isso é claro mesmo, sim? Sim, nós temos evidências de diversas fontes. Vou dar um exemplo de estudos, tanto estudos pré-clínicos, porque não tem como fazer estudos, né, fazendo um ambiente estressor, digamos assim, para uma mãe e reproduzir isso do ponto de vista de ciência, né? Mas a gente avalia, então, em estudos pré-clínicos isso, né, e o quanto que isso... Porque nem sempre o estresse, ele também é ruim, ele pode gerar resiliência, então vai depender também muito do timing, da quantidade, de outros fatores que não são só estresse e uma propensão a um transtorno. Tem também estudos de desfechos, né? Desfechos a partir do momento, então, que se observa e vê qual foi o desfecho obstétrico, desfecho materno, desfecho neonatal, e depois no comportamento. Cada vez mais se estuda isso, o papel, né, do estresse ou do transtorno não tratado. Isso é super importante, porque isso também faz parte dessa lógica que eu quero trazer hoje para vocês, dessas complexidades, porque é justamente o que vai fazer a gente entender como orientar uma gestante, por exemplo, que precisa saber qual caminho seguir junto a um tratamento que ela vem fazendo, né? E tem estudos também até epigenéticos transgeracionais. A Rachel Yehuda fez, por exemplo, com sobreviventes do Holocausto, que aquela população americana que foi estudada, que era sobrevivente do Holocausto, os filhos tinham uma maior propensão a estresse pós-traumático sem ter sido expostos diretamente ao Holocausto. Então, o fator epigenético, tanto ambiental, quanto estresse, quanto fora outros fatores, né, tabagismo, substâncias, etc., que a gente nem está considerando aqui. Mas ele tem, sim, já diversos amparos na ciência que nos permite dizer isso. E nos permite dizer também que essas mulheres, então, além da sensibilidade maior a essas flutuações hormonais, também elas podem ter uma sensibilidade maior aos esteroides relacionados ao estresse. Então, é isso, né, que a gente vai vendo, vai entendendo que a complexidade ela vai aumentando de acordo com o que mais a gente vai entendendo de ciência. Então, surgem dois aí conceitos fundamentais que a gente tem que trabalhar. Né? Primeiro, conceito de sensibilidade hormonal, que eu falei, e o de desregulação emocional, né? Porque muito dessas pacientes que se falava, tem característica de borderline, tá? Mas não tinha um traço, não tinha um diagnóstico preciso, elas ficavam num limbo em que a ciência não entendia exatamente o que acontecia com elas.
né? E segue ainda não entendendo, mas a gente tem diversos indícios, né? E um desses indícios é que esse metabólito da progesterona, que é a allopregnanolona, ela tem sido bastante, ela é um hot topic hoje, assim, em psiquiatria, que ela foi o primeiro tratamento para depressão pós-parto, a substância derivada da allopregnanolona, tá? A brexanolona. E se viu que ela tem uma ação muito rápida, de ação e de melhora clínica para esses pacientes que fizeram uso dela nos estudos. E o quanto também para a gente pensar assim, quer dizer, que a gente vê a quantidade de mulheres e de homens que recebem benzodiazepínicos, né? A quantidade de mulheres é muito maior, se a gente pegar assim uma projeção de consultório. E os estudos mostram isso também, que é pelo menos 2 vezes maior o uso de benzodiazepínicos em mulheres do que em homens, porque não sabemos exatamente por quê, né? Mas o papel do GABA, desse modulador, desse neurotransmissor inibitório, né, do sistema nervoso central, ele parece ser bem importante, assim, na modulação emocional, não do jeito que o benzodiazepínico se liga ao receptor GABA, que seria um jeito mais elegante, digamos assim, de ligação que a allopregnanolona tem. E aí se viu diversas propriedades, né, tanto de regulação emocional, ansiolítica, de neuroplasticidade, inflamação, todo o mecanismo que a gente estuda hoje sobre possíveis efeitos de fisiopatologia, né, de depressão ou de estresse crônico. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse derivado, ele é produzido, né? Então, ele é um derivado da progesterona, e ele diminui também sensivelmente no período pré-menstrual. Tanto é que o antidepressivo, que é o tratamento de escolha para o transtorno disfórico pré-menstrual, que é aquela TPM mais grave, que 3 a 8% das mulheres que têm desconforto pré-menstrual tem um diagnóstico chamado transtorno disfórico pré-menstrual. O antidepressivo, se a gente fosse dar para uma pessoa que está deprimida, levaria mais tempo, né? E a gente sabe que o antidepressivo, ele age nessa via da allopregnanolona, aumentando de novo os neuroesteroides que, frente ao estressor período pré-menstrual, diminuem de forma transitória, né? E volta. Para aquela mulher que tem uma homeostase, digamos assim, mais adequada, ela vem e volta sem causar grande sofrimento. Para quem tem mais sensibilidade e mais desconforto, isso realmente são dias e dias por mês, e depois somados isso em anos, é muito tempo de doença e que exige tratamento. Então, para vocês terem ideia, então, aquilo que eu falei, né, de o quanto que, como as mulheres têm mais episódios depressivos do que os homens no transtorno bipolar, por exemplo, quando começa o tratamento com antidepressivo, pode piorar até o curso da doença. Então, quanto que a gente precisa ser acurado no diagnóstico para não fazer um teste terapêutico que depois pode piorar, porque a tendência inclusive, recair mais cedo, ter sintomas mais graves e tendência à ciclagem rápida, né? Então, por exemplo, para o Uma transtorno época, Jerônimo, perdão, só rapidamente, isso que você claro, falou é muito importante. Eu achei assim, essa intervenção com antidepressivo para transtorno disfórico pré-menstrual, né? Isso, assim, lá atrás, há uns 15 anos, isso era quase que preconizado, né? Você fazia muito isso, não fazia? O uso mas é o tratamento. O tratamento do é o transtorno disfórico tratamento, né? menstrual é o antidepressivo, É, desde que a gente consiga descartar, né, entender o humor, né? E é isso que a gente fez uma ferramenta para isso, sabe? Porque as perfeito. ferramentas que existem até para a gente ter o diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual, a gente precisa fazer um diagnóstico prospectivo, não é olhando para trás e dizendo, a maioria dos ciclos eu sinto isso. Eu preciso monitorar isso durante 2 ciclos menstruais Sim, completos. Então, sim, digamos, uma paciente começa a preencher isso na data de hoje, ela ignora os outros dias ali, e ela começa, então, a preencher essa folhinha todo mês. Isso é o que a gente tinha até hoje, tá? Só que trazia dados já ainda da classificação antiga, do DSM-4, ainda tinha uma certa ideia de não saber como é que o humor estava. Então, a gente fez essa ferramenta lá no Canadá, que monitora tanto o humor, na parte da metade de cima, quanto os sintomas pré-menstruais.
E aí começa a ter, então, uma ideia mais clara. Então, aqui se marca X, né, como que é o tratamento, ou como que anda o humor da mulher, e junto com isso vai marcando também, até com uma maior variabilidade. E a gente, então, validou essa escala, né, foi um estudo bem metodologicamente organizado, levou anos por isso, porque a gente queria fazer os dados muito adequados para isso. E a gente Está publicou isso traduzido nesse também para ano. português? E a gente vai fazer agora a validação em português. Ah, que legal, maravilha. Maravilha. Então, esse estudo teve 52 mulheres e colocando assim frente a outras escalas que são super conhecidas, como a Madras, como a Hamilton-D, mostrou uma sensibilidade e especificidade muito boa em relação a isso. Não vou entrar nisso, né? Até a Young também, né, mostrou uma correlação bem importante, bem boa. E aqui, então, é esse, não sei se continua só na App Store, mas fizemos a versão online dela, que daí, baixando o aplicativo, marca ali onde está, né? E vai monitorando o humor durante todo o ciclo. Que legal. Então, essa é a ideia que eu quis trazer também assim, um pouco sobre isso, para entender que não é por presunção que a gente tem que fazer o diagnóstico, né? E o principal, nesse caso, transtorno disfórico pré-menstrual, que quando a gente entrevista uma mulher, ela não vai falar de uma forma, eu tenho TPM, a gente tem que perguntar ativamente sobre sintomas pré-menstruais para ela. E a partir daí entender um pouco como que, né, se os ciclos são regulares, enfim, e o quanto que isso causa de desconforto, né? Porque é um desconforto muito subjetivo. E muitas vezes é o que a gente chama de exacerbação pré-menstrual, que é aquele transtorno que não está bem tratado e que piora no período pré-menstrual. Bom, então entra, né, esse outro momento assim, do ciclo de vida da mulher, que é o período perinatal, né, que vai desde a gestação até o primeiro ano após o parto, o período periparto, que para nós psiquiatras é o que a gente encontra na classificação americana, que é entre a gestação e o primeiro mês após o parto. A gente precisa entender esse período, porque muitas das coisas que eu vejo assim, acontecer são por, até eu diria, uma prática, sabe? Porque chega de um jeito, né, no terceiro trimestre, uma mulher já com sintomas bem importantes, que foi pedido para ela interromper um tratamento que antes fazia bem para ela, com medo de fazer. Então, aí a gente já rompe uma série de discussões éticas, inclusive, que é a da autonomia da paciente, né? De poder, com base dos dados que ela considera suficientes, ela poder tomar uma decisão informada. Então, o que acontece no período perinatal é justamente isso, é diagnóstico tardio, falta de planejamento, é desinformação, né? Todo mundo perguntando o que é seguro, o que né, se pode usar ou se não pode, e diferente do que é a realidade, que é a gente trabalhar com os dados que a gente tem em literatura, que não são os melhores dados, mas que já trazem, digamos assim, elementos de tomada de decisão, e inclusive esses dados do não tratamento, né? Porque os dados de não tratamento que também fazem a gente começar a colocar de um lado ou de outro qual é a decisão que tem que ser mostrada, quais os elementos que têm que ser mostrados para a paciente, para ela poder fazer uma decisão. E em cima dessa decisão, de forma autônoma, a gente providenciar o manejo, né, de cada caso. Então, sem esquecer que a doença por si só pode também causar desfechos negativos, né? Sim, sim, sim. Jerônimo, isso eu queria até aproveitar o que você falou, né? Muitas vezes é muito mais negativo o desfecho de você ter uma pessoa que adoeceu mentalmente, né, no período perinatal do que efetivamente você medicá-la, né, com medicações que têm relativa segurança, né? A gente tem dados que mostram que não tem um potencial teratogênico, vamos dizer assim, maior do que um placebo, algo nessa direção, e que um paciente, por depressão, por exemplo, né, um paciente ficar deprimido ao longo da gestação pode ser, epigeneticamente falando, como a gente estava colocando aqui, né, bastante impactante, né, para o desenvolvimento do feto, do bebê, né? E, às vezes, você tratando ali
a mãe, né, com um antidepressivo seguro, uma sertralina, por exemplo, Uhum. a gente sabe que tem uma segurança razoável, você pode ter desfechos realmente muito melhores do que simplesmente tentar evitar algum mal causado pelo comprimido, Isso. o detrimento da doença. E essa é uma discussão fundamental, porque, obviamente, que existem intervenções não farmacológicas que são eficazes, mas daí existe a limitação da gravidade do transtorno, né? Não tem como a gente tratar algo que é grave ou que é um moderado a grave, uma intervenção que foi testada para algo mais leve, Sim. né? Ou a gente usar o dado da literatura, por exemplo, como a sertralina que tu trouxe, mas e se a gestante teve uma experiência anterior com sertralina e não obteve um resultado satisfatório, Sim. né? Então, quer dizer, se a gente começa por aí, ela já começa também a ficar insegura, porque, na verdade, a gente não está falando que existe os seguros e os inseguros, né? Existe medicamentos que a gente tem mais dados, por estarem até mais tempo no mercado, e por características de farmacológicas, inclusive, né? De meia-vida, enfim. E existe a comunicação que a gente tem que falar, né? Então, por isso que eu digo, quando alguém pede para avaliar uma paciente nessa área, um colega, a primeira coisa que eu digo para o paciente eu dou os parabéns para ela, né, que está gestante. Então, a conversa tem que ser num outro nível, né, num nível de informação e não de medo. Porque imagina uma pessoa, uma gestante ansiosa, qual é a decisão que ela vai tomar? Ela vai dizer, não, eu não quero nada, né, porque o medo já está ali presente o tempo inteiro, entende? Então, e às vezes é um desafio mesmo, assim, né, para mostrar o quanto que sim, que pode ser uma das decisões a serem tomadas, mas que ela tem que entender o que está em jogo, né? Então, ela tem que entender isso, né? Porque, na verdade, o ideal seria sempre a gente já partir do princípio que quando existe um diagnóstico, a gente já fazer todo um planejamento, né? De saber se ela quer ter bebê, né? E aí otimizar os cuidados com a saúde como um todo, né? Já cortar tabagismo, cuidar de índice de massa corporal, porque muitos dos estudos eles ignoram esses dados, né? De índice de massa corporal, a gente sabendo que isso está implicado numa série de desfechos também para outros tipos de doenças, né? E na psiquiatria a gente não vê isso também. O uso de medicamentos, outros, né? A prática de atividade física, etc. Então, é um tratamento, como é que eu vou dizer? A gente precisa também saber que saúde ela é uma série de elementos que vão trazer saúde e vão estar interligados, né? A gente vai falar também sobre aquelas gestantes que a gente observa que tem um risco maior, ou que teve já outros episódios depressivos, ou tem transtorno bipolar, ou teve internação. É fundamental já começar a falar também depois, em algum momento apropriado, do suporte familiar, do mudando, né? Não ficar responsável o tempo inteiro pelo cuidado, porque elas se sentem muito responsáveis. Muitas delas até nem deixam o marido intervir, porque elas acham que isso seria uma atribuição de mãe, né? E um conceito, do ponto de vista, é, seria até disfuncional, porque não existe até o vigia noturno, né? Precisa que alguém vá lá e assuma o lugar dele. Então, e entender também que medicamentos existem dentro de uma ideia de risco, de benefício, de opções, de continuidade, enfim, entender um pouco da história da teratogenicidade, né? Porque muito do que as mulheres têm medo é da teratogênese, mas isso foi com a talidomida e depois com a isotretinoína, né? Aquela para acne. E assim, depois os outros medicamentos não são exatamente, são considerados alguns, né, como o ácido valproico, teratogênicos, mas depende, porque na neurologia não é tão considerado assim, porque muitas vezes é o único agente que trata aquele tipo de epilepsia, diferente da gente, que a nós cabe, né, usar outros medicamentos que são com potencial tão bom quanto ele de tratar um episódio maníaco ou misto, por exemplo. Então, para nós seria uma contraindicação relativa e uma orientação, né? Não usar durante a vida reprodutiva da mulher essa substância. Agora, mesmo assim é relativo, né? Perfeito. E isso que tu perguntaste antes também, Sérgio, né? Aqui são estudos mostrando
os riscos do não tratar, né? Uma série de desfechos que são desde obstétricos, como prematuridade, risco de pré-eclâmpsia, né, de cesárea, de fórceps, baixo score de APGAR, né, maior possibilidade de admissão em UTI neonatal, maior risco de lesões, né, para o quadro não tratado, e aí vai, né, padrão do sono, efeito negativo do vínculo, né, que é fundamental para resgatar isso depois, tanto é que em unidades de países mais desenvolvidos existe a unidade mãe-bebê. Então, aquela mulher que, porventura, teve um episódio psicótico, ela vai para a unidade que tem monitoramento 24 horas de uma enfermeira e que, além do tratamento do transtorno grave que ela está tendo, também tem um tratamento de vínculo e de ela seguir sendo exposta ao recém-nascido com supervisão para poder minimizar isso, porque eles já entenderam o impacto que tem. E é o custo de uma UTI, né? O E tempo aqui ele desse vai achar monitoramento caro. é caro, Hã? né? O tempo desse com certeza deve ser muito caro. Mas é o que tem que ser feito. Né? Exatamente. Mas o tempo desse monitoramento mãe-bebê, né, no caso de uma possibilidade de psicose puerperal ou uma depressão mais grave e tal, quanto tempo que a gente, em média, precisa realmente ficar mais atento, né, com relação ao desfecho negativo? Sim. Isso varia porque vai variar, assim como o nosso critério de internação e de alta, né, para o paciente. A gente vai perceber no comportamento, na forma de interagir, no insight sobre o que está acontecendo, né, na ideação, seja de suicida Não ou existe uma média, então, né? Uma coisa muito não caso existe uma média, porque prático. vai depender muito da resposta Tá, terapêutica, né? E tá. muitas vezes o timing também, porque no momento onde ela está em agitação psicomotora, etc., isso não é nem daí é uma exposição mais indireta, né? A fotos, a, a possibilidade de ela conseguindo se organizar melhor, também ter ele mais próximo, mas é uma intervenção, assim, que existe em vários países, principalmente da Europa, e Austrália, que é bem interessante. Legal. E fora também, quando a gente não trata, né, o quanto que isso pode prejudicar o período, o próprio pré-natal, né, porque ela se cuida menos, ela se alimenta pior, ela usa mais coisas, né, mais cigarro, enfim. E aquelas que não pioram tanto, né, muitas vezes pioram, daí sim, depois no período pós-parto. Então, aquela ideia assim, da gestação ser protetora, ela depois, ali no pós-parto, a coisa mostra, né? Principalmente transtorno bipolar. Depressão pós-parto, ela tem ainda um gapzinho de 3 semanas, que dá, quando aquela mãe não teve uma piora, até 6 semanas, dos primeiros 3 meses, os primeiros 6 semanas é onde tem um risco maior, 3 meses a gente considera risco. E tem que Isso. estar de olho, né? Tem que estar muito de olho. A gestação é protetora? Ela tem esse... Não tem. Isso já Não, está né? Isso é uma provado. dúvida, né? Assim, Até eu né? diria que no cartão da gestante, na caderneta da gestante, deveria ter uma escalinha como essa, que é a que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E a outra parte também que é fundamental é essa da decisão informada, né? Que é a gente tem que entender que isso não é uma decisão nem do médico, da psiquiatria, ou da obstetrícia, ou da medicina de família. Ele é uma decisão autônoma da paciente, né? Que envolve a gente preservar o direito da paciente de autodeterminação, porque muitas vezes ela chega numa consulta com o obstetra e o obstetra diz, olha, eu só vou te seguir se tu parar esse remédio, se tu... Isso já é uma perda, né, digamos assim, de um princípio fundamental, que coloca ela como uma pessoa competente, né, do ponto de vista ético, e então ela é legalmente responsável por suas decisões, sem a interferência de terceiros, né? Então, esse procedimento, ele não é como na anestesia lá, que a gente pede para a pessoa assinar, é um processo que é feito de relação médico-paciente, onde ele assegura a autorização da paciente para prosseguir um curso particular de um procedimento e assegura ela a tomar de decisão a partir de uma ampla discussão dos elementos que são importantes para ela poder tomar essa decisão. Então, ela entendendo esses elementos, ela comunica de forma autônoma a decisão para o médico.
Então, a gente vai aonde ela decidir. Obviamente que pacientes que estão, do ponto de vista civil, inelegíveis, daí é outro papo, né? Ou seja, e aí que eu estava falando, né? Quer dizer, que se tivesse, por exemplo, esse instrumento aqui, que é de 10 questões, onde numa caderneta de gestante, né? Onde o score é a partir de 12, é sugestivo que ela deva fazer uma avaliação, ela tem um instrumento aí que é validado com uma sensibilidade e especificidade maravilhosa. E além de sintomas depressivos, que tem, assim, das questões 1 a 13, depois da 6, da 7 até a 12, tem também elementos de ansiedade aqui, ó. Tenho me sentido muito assustado, em pânico, eu tenho me preocupado demais, eu tenho sobrecarregado. E no final também tem uma ideia de gravidade em função ali né, de pensado em se machucar, em fazer alguma coisa contra si. Então, isso aí numa sala de espera, né, não poder fazer isso, quer dizer, seria fundamental. Então, e o princípio que a gente usa para falar sobre essa lógica do uso da medicação ou não, né? Primeiro a gente tem que entender qual o diagnóstico. Para mim, o principal é isso, né? A gente primeiro falar isso, bom, qual é o diagnóstico da paciente, não é eu acho que, né? A gente precisa saber o nome disso. E a gente, como psiquiatra clínico, precisa estar muito atento a essa acurácia diagnóstica. E aí a gente vai ver o que funciona para esse diagnóstico, ou seja, o que é a primeira linha de tratamento, o que de fato mostrou, né? Então, pega lá um guideline como KINMET, né? Que mostra para a gente lá o que tem para o transtorno bipolar, para o transtorno depressivo maior. E aí a gente vai entender, bom, desses que são primeira linha, que funcionam para esse diagnóstico, o que já funcionou para essa paciente. Não adianta ser primeira linha e não ter funcionado, então, aquela ideia da sertralina. Só que aí, a partir disso, então, só aí que a gente vai começar, após a gente responder essas perguntas, a gente vai começar a nos preocupar, a pensar sobre segurança reprodutiva. Porque essa é a lógica. Se o diagnóstico é de um transtorno mental adequado, diagnóstico, e ainda por cima ele é grave, então uma depressão grave, é diferente a abordagem que a gente vai dar para uma depressão leve. Uhum. Né? O transtorno bipolar já é outra discussão, porque tem muito estudo mostrando que não dá essa estabilidade que a gente gostaria, mesmo que a paciente tivesse mais tempo, estável, ela tem que saber isso. Né? Que aquela paciente que mesmo estando estável por mais tempo, ela tem algumas recaem, outras não, né? E ela tem que saber disso para se direcionar. E aí outros fatores, né, que cabe aqui a gente conversar para não se estender, né? De novo, a allopurinol também no final ali da gestação cai bastante em relação à progesterona, mais no finalzinho, né? De uma forma até mais acentuada. Aqui a gente falou sobre a brexanolona, então o papel desses novos esteroides, né? O quanto que a gente precisa entender, mas é muito caro ainda, tudo muito caro, $30 mil, uma internação de 5 dias, né? Nem isso, né? Até um pouco menos. Mas, enfim, a gente tem bons tratamentos para depressão também. Só que a gente vai ver ali, bom, a terapia cognitivo-comportamental é a primeira linha para caso leve. A interpessoal é a primeira linha para caso leve. Só que daí, quando passa disso aí, né? Daí sai essa primeira linha e tudo que é segunda e terceira linha passa para a primeira. Uhum. Uhum. Entende? E aí? Né? Então, casos moderados também dá para se pensar, mas... Então, quanto mais grave é a situação, mais seguro é tratar com o psicofármaco. Acho que essa é a resposta, tem que estar bem clara. E aí entra a perimenopausa, né? Que também, a partir aí da década de 90, início da década dos anos 2000, começaram a fazer estudos também comunitários e observar amostras amplas, assim, que tinha associação com um aumento do risco da depressão. E, de novo, aquela flutuação hormonal.
que se a gente olhar esse gráfico aqui bonitinho, né, parece assim que ao longo dos anos seria o período pré-menstrual final, o zero, à direita desse zero, já a menopausa, né? E antes disso, os anos antes da menopausa, que aquele gráfico seria uma curva muito bonitinha, né? Descendo, o estrógeno aumentando, os níveis de FSH. Só que, na verdade, a gente vai medir isso diariamente, como esse estudo fez, está assim, né? Então, um dia lá, outro dia aqui. Então, essas flutuações hormonais, então, nem vale a pena a gente ficar medindo isso em mulheres dessa faixa, porque pode ser o dia que o FSH estava lá em cima e o estrógeno estava lá em cima e não trazer nenhum efeito. Só que tem um marcador aí que é super importante, que são os fogachos, né, os sintomas vasomotores. Então, aquelas mulheres que têm sintomas vasomotores, elas, nos estudos mostraram que elas têm um risco maior ou de primeiro episódio ou de recaída, né, de depressão. Então, ao longo da vida, a gente tem que estar atento a esses sinais de sensibilidade hormonal também, né? E a gente vê frequência, vê intensidade, vê quão frequente é, quanto incomoda, para a gente poder intervir de forma precoce. Porque algumas têm indicação de terapia hormonal e é o padrão ouro. E outras não têm indicação, têm contraindicado, em função de questões, né, de câncer na família, vinculados a hormônios. E alguns antidepressivos têm sido muito interessantes, assim, do ponto de vista de tratamento dessas condições. Então, tem que ser observado caso a caso, né? O que não dá passa-se anos e aí as coisas vão indo e a gente vê o deterioro, né? O quanto que essa mulher, ela chega no consultório e a gente observa a timeline de tudo isso, começou lá atrás e nenhuma intervenção foi feita. Né? Os possíveis feitos nessa época da vida, Jerônimo, em associação com reposição hormonal, caso seja possível, ou isolados mesmo? Como é que... As duas coisas, vai depender muito da refratariedade, né? Ser muito dos dois lados, tanto pacientes que vêm fazendo terapia hormonal e não houve uma melhora clínica significativa, e que daí precisa do ajuste com o tratamento, mas o contrário também. Tem pessoas, mulheres que têm depressão e que muitas vezes precisam fazer uma avaliação para poder identificar se o hormônio seria algo recomendado. Isso daí tem que ser caso a caso, às vezes com auxílio também de um ginecologista com uma expertise nisso. Mas existem sim, tem, né? Principalmente os transdérmicos, né? O estradiol transdérmico é o que mais ajuda. Legal. Com proteção hormonal. Legal. E o timing também, né? Porque aquelas mulheres que têm uma menopausa já tardia, pós-menopausa, perdão, um período de pós-menopausa já tardio, já se encontra lá 10 anos da pós-menopausa, para essas mulheres não é recomendada a terapia hormonal, porque começa a aumentar o risco, né? Perfeito. Interessante que o estudo que começou a medir isso aí, que era o WHI, foi feito em 2002 para tentar ver qual era a ideia da terapia hormonal. Só que eles fizeram um viés de seleção de amostra horrível, colocaram uma população mais idosa na amostra estudada. E aí o estudo foi interrompido porque os desfechos começaram a aparecer. E nesse meio tempo, se a gente pegar o paralelo, até eu tenho esse slide, pelo menos não coloquei, o aumento do uso de antidepressivos aumentou, foi absurdo, assim, no mesmo período, né, do estudo. E aí a gente não sabe se teve uma correlação ou não, mas se começou a estudar mais isso, né, e aí viu que alguns antidepressivos têm ação em sintomas vasomotores muito bem estabelecidos. Alguns causam também, né, alguns dão como efeito colateral. Então, para não me estender demais, né, eu acho que até já me estendi. Não, tá certinho. Preciso. Em 2020, a gente lançou esse Tratado Internacional de Saúde Mental da Mulher, que foi, né, um motivo de muito orgulho para a gente, de saber assim, que a editora teve uma aceitação muito boa da obra e que da relevância dela. Hoje são mais de 18 mil downloads pagos enfim, está nas universidades, nas melhores universidades que a gente possa imaginar. Foi um livro feito por brasileiros, mas com
a participação, né, de colegas do mundo inteiro. O Marcelo também nos brindou com um capítulo maravilhoso de psicofarmacologia na gestação, né? Legal. E, enfim, é um tratado que eu acho que é fundamental, assim, do ponto de vista de entendimento dessas complexidades e do quanto que a nossa psiquiatria brasileira tem, né? O Joel coordena a nossa comissão de estudos em saúde mental da mulher, ele que nos fez o convite até para participar dessa obra, né? E tem gente, assim, desde o pessoal que pesquisa transtorno de disforia pré-menstrual, muita gente lá da McMaster, que eu fiz a formação, Reino Unido, é uma obra bem completa. E nesse ano a gente fez esse outro aqui, né, que até, Marcelo, fiquei sabendo que foi o que mais vendeu no stand dessa editora, né, do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, e foi Eu vi lançado. vi muita gente comprando, cara. Deixa eu só É. fazer um reparo aqui. Eu acho que psicofarmacologia na gestação foi um capítulo do Amaury. Eu acho que o meu foi de peculiaridades da psicofarmacologia na mulher. Não Ah, tenho sim, mas certeza, foi exatamente, como um todo, não, exatamente. não tenho certeza não, mas É, acho que foi. é. Enfim, todos eles são imperdíveis. A Mari também tem uma escrita muito, muito bacana também. E é um dos editores desse livro que foi lançado. Então, vocês viram, né, que a gente tem muito mais para conversar, mas a minha ideia foi justamente isso, né, tentar trazer um pouco dessa complexidade para a gente poder criar uma discussão que não seja essa discussão do pode, não pode, do deve, não deve, do tá certo, tá errado, né? Mas de entender o quanto que a mulher ela realmente precisa uma avaliação mais individualizada, porque muita coisa mexe, né? Em diversos outros momentos da vida também, que a gente pode um dia voltar a conversar. Perfeito. Muito obrigado, viu, pela excelente palestra. Assim, é muito bom poder contar com especialistas assim do seu calibre para poder deixar a gente na frente mesmo do entendimento de determinadas questões. Saúde mental da mulher realmente é algo que a gente tem que ter um olhar diferenciado, como você mesmo disse, nos nossos consultórios, o meu consultório, pelo menos, acredito de vocês também, deva ter um público feminino um pouco maior do que o público masculino, por N motivos, né? Não vou ficar nesse detalhe aqui, mas, com certeza, esses pormenores do entendimento do funcionamento feminino têm que ser considerados na hora da gente chegar a um diagnóstico, uma conclusão e assim sucessivamente. Eu queria, antes de passar para qualquer consideração, tá bom, professor Marcelo, uma coisa rapidamente aqui. Eu tenho uma dúvida, tá, que eu já li isso em alguns lugares, eu queria só saber se é fato mesmo ou não. Nessa pandemia, você falou de transtorno de estresse pós-traumático, né? A gente sabe que o transtorno de estresse pós-traumático não necessariamente precisa de um estresse de dimensões, né, bélicas para acontecer. A pandemia não deixa de ser um evento que possivelmente promoveu isso. As mulheres, na pandemia, né, tiveram desfechos mais negativos, né, em saúde mental do que os homens. Isso aconteceu, de fato, não aconteceu? Tem algum dado, né, que elucida isso? Muitos, muitos dados, muitos dados. Primeiro, se a gente for considerar a população hospitalar que enfrentou a pandemia, a imensa maioria, desde a higienização até o cuidado direto com o paciente, eram mulheres. Uhum. Né? Se considerar a população que enfrentou o ensino remoto, por exemplo, a imensa maioria, né, de professoras, etc., eram, né, de séries iniciais, principalmente né, de alfabetização, mas também a população, né, de professoras é muito maior do que de homens. Então, só por aí a gente já começa a entender, né, de cuidadoras, né, de pessoas que foram responsáveis diretos por cuidados, os pacientes estavam internados e que daqui a pouquinho eu tive caso de paciente que teve isso, foi cuidar da parente e ela estava com Covid, a parente estava com uma outra situação clínica e acabou se infectando. Então, quer dizer, como que fica a cabeça dessa, né, gestantes, né, que passaram a gestação inteira sem o contato com os avós, né, sem
aquela coisa, né, de ninguém passou a mão na minha barriga, ninguém teve... E aí, né, e consultar no meio de tudo isso e ganhar nenê no meio de tudo isso. Então, o impacto, assim, da pandemia em relação à saúde mental da mulher e aos desfechos epigenéticos que isso vai ter, a gente vai compreender isso ao longo da história, né? Mas, sem dúvida alguma, né, a mulher que ficou em casa sofreu mais violência praticada por parceiro íntimo, que Violência doméstica mesmo, né? aumentou o índice de violência doméstica, o consumo de álcool, né? E aí vai. Então, são fatores que, né, dificilmente a gente consegue mensurar em pesquisa, porque são dados que a gente foi acompanhando, mas do impacto, né? Mas da prevalência, isso se mostrou muito claramente. E não só no Brasil, né? Ao redor do mundo também. Professor Levato, quer fazer alguma consideração? Bom, quero me juntar aí aos agradecimentos e elogios, né? Foi mais uma vez fantástico. Eu já tive oportunidade de coordenar uma apresentação do Jerônimo e exatamente sobre esses antidepressivos que ele citou aí. Achei muito interessante rever isso, né? Porque um mecanismo GABAérgico totalmente diferente. Mas eu acho assim, do ponto de vista prático, né, que o Sérgio foi muito bem aí nas suas intervenções, trazendo para a prática do dia a dia, né? Eu acho que nós temos um problema cultural, principalmente em relação às mulheres que pretendem engravidar, que são gestantes ou que estão amamentando, né? Existe uma pressão cultural para que elas simplesmente renunciem a qualquer tipo de tratamento, né? Já que existe uma questão cultural que menospreza a importância ou até nega a existência dos transtornos mentais, né? Em prol de uma redução de risco que, como o Jerônimo mostrou, pode nem existir, né, para a prole. E acho que esse talvez seja um dos grandes desafios da nossa prática psiquiátrica, né? Porque cada vez mais nós vemos a nossa prática ser invadida por teorias até esdrúxulas, né? Em relação, por exemplo, à obstetrícia, né? Qualquer coisa hoje em dia, por exemplo, é violência obstétrica e por aí vai. E isso se espraia também um pouco para a prática psiquiátrica. Então, acho que é importante a gente ter em mente que essa mudança cultural aí, né? A gente fala dessas campanhas da ABP, da psicofobia, etc., que são altamente meritórias, mas que essa luta aí é uma luta para gerações, né? Provavelmente nem os mais jovens aqui verão essa luta ser vencida, né? Eu, como provavelmente sou o mais velho presente aqui, certamente não verei, estou há 30 anos pensando em como travar essa luta. Então, acho isso muito importante. Uma outra coisa, Jerônimo, já abusando aqui, já te fazendo um outro convite para o ano que vem, que é uma coisa que eu sempre penso muito, né? É na diferença da incidência de demências, né? De transtornos neurocognitivos, segundo a nomenclatura atual, entre mulheres e homens, né? Porque existe uma neuroproteção hormonal, digamos assim, né? Que talvez se perca com o envelhecimento, com o pós-menopausa. Não sei se estou especulando aqui meio às cegas, não sei se você acha isso um tema Sem interessante. dúvida, tanto é que, por exemplo, uma das causas um dos riscos de demência que não é no homem, por exemplo, é a depressão na mulher. Então, é fator de risco para a mulher e para o homem não é. E aí a gente começa a linkar também com o quanto que essa depressão, ela depois da perda, digamos assim, né, desse invólucro hormonal que a mulher tem até um certo momento, esse problema já começa a trazer repercussões cognitivas em mais longo prazo ainda. Então, é muito importante esse tópico também, né? Embora as mulheres elas tenham mais longevidade que o homem, o que eu acho que o homem vai se estragando mais ao longo da vida. É Né, verdade. de autocuidado, né? Eu acho que a mulher ela tem uma reserva
que ela vai fazendo muito dessa questão, assim, eu gosto muito de atender mulheres justamente porque elas são mais disciplinadas que o homem em muitos aspectos, né? Eu digo, nunca pedi o meu caderno para um colega meu, né? Sempre era para uma colega, Uma se eu colega. ficava doente, né? Que Isso. tem, acho que o autocuidado e o bom de trabalhar com mulher é justamente isso, que isso que a gente traz de psicoeducação, de cuidado, elas praticam depois no dia a dia delas. Uhum. Isso O homem já está olhando ali na consulta, 40 minutos, isso aqui já está ficando muito longo, tal. isso é isso é isso é um discurso perigoso hoje em dia, né? Porque qualquer elogio pode ser considerado discriminatório também, né? Mas eu acho que essa questão filogenética é super interessante, né? Porque por mais que a gente tenha essa ambição igualitária em termos de oportunidades de trabalho, etc., que é meritório, né? Assim, eu vi a geração da minha mãe, por exemplo, lutar muito para o que se chamava na época dela trabalhar fora, entre aspas, né? Minha mãe Sim, foi sim. professora universitária, que era na época era um absurdo e era censurada pelas outras mulheres da família por não ter Exato. se dedicado A família. ao meu cuidado, né? Você viu que o resultado não foi bom, realmente, isso aí ela tem uma certa culpa, mas o que a gente vê é que isso que você falou do autocuidado, etc., da mulher, é algo que é importante para a espécie, né? A mulher é, na verdade, a guardiã da perpetuação da espécie. O homem, desde os primórdios lá, que era caçador, etc., é um ser descartável, né? Por pior que isso seja para nós, né? De admitir isso, porque o homem saía para caçar, poderia ser morto, etc., e quem mantinha o núcleo, né, do grupo de primatas ou de humanos primitivos eram as mulheres, que eram as coletoras, né, que iam empurrando a humanidade na direção do sedentarismo do bom sentido, né, e fazendo com que a gente pudesse estabelecer os primeiros assentamentos, as primeiras populações. Então, acho que é interessante a gente saber reconhecer as Sapiens tem diferenças. isso, né? Esse livro, né? Deve estar te referindo aos Sapiens. Sim, não, Sabe? nem, Não cara, coloca Não? isso. nem li o Sapiens, na verdade. Não? Não, não li ainda, tá? Até tem aqui em casa. Eu também tenho curiosidade. Acho que a Juliana leu aqui, que meu Já li, sogro já li deu os para três, ela. eu sou um homem curioso nesse ponto. Mas, Mas essa questão evolutiva, né, Alevato, essa condenação, vou chamar condenação, né, mas essa tendência natural, biológica, evolutiva, não é à toa, né, que a gente se desenvolveu de determinadas formas e qualquer tipo de tentativa de gerar é, equidades não naturais, vamos dizer assim, pode ser muito é, perigoso, né? Eu acho que eu acho muito perigoso hoje em dia, porque qualquer discurso é censurado, é patrulhado, etc. Na verdade, as diferenças são benéficas, né, para todos os lados. É óbvio que assim, as diferenças que são discriminatórias, que geram violência, que geram privação de oportunidades, que geram estresse, etc., devem ser combatidas incessantemente. Aí, agora, a partir daí, a gente querer criar uma equidade entre seres que são naturalmente diferentes vai uma distância muito grande, né? E as mulheres Uhum. têm muitas vantagens, inclusive em termos de pragmatismo, né, como o Jerônimo falou, e são seres que geralmente navegam melhor o ambiente do que nós homens. Isso é uma verdade incontestável para qualquer pessoa que tenha curiosidade de observar como os seres humanos se comportam, né? Tanto que a gente está vendo hoje em dia na nossa sociedade, né, que a maioria das famílias é chefiada por mães solteiras, né? assim, E elas conseguem lutar em jornadas duplas ou triplas, etc., criar os filhos e levar essas pessoas para frente, né? Na maioria das vezes, que é e não desejar. deveria ser assim, né? Diga-se de passagem, mas acaba sendo, de certa forma, até pela própria disponibilidade da mulher, né? De Exatamente, estar exatamente. nesse lugar, né? O homem tende a se esquivar, né?
a comprar Exatamente. cigarro e não voltar, né? Vamos dizer assim. Isso é Não, bizarro. É bizarro, mas verdadeiro. mas pois é. Mas eu acho muito interessante observar essas diferenças, né, e ver a beleza da diferença na realidade, né? E acho que é muito importante essa percepção. Tem aqui uma observação da Juliana aqui, ó. A Juliana chegou aqui, acho que chegou aqui em casa, não vi ainda, e está aqui no chat falando que o livro traz boas reflexões, é o Sapiens, né? E o mundo é complexo. Então está parabenizando Jerônimo, obviamente, e também Sérgio e eu, né, que ela é altamente suspeita. Um abraço, professor. Excelentes edições do Centro de Estudos. Eu mandei aqui uma foto para o Sérgio, que ela estava vendo no carro, uma coisa bem legal, né? A importância da gente estar na rede, realmente. Ela estava voltando do trabalho e conseguiu ouvir a gente no carro. Muito legal. Que legal, legal. O estilo podcast, que é outra coisa que a gente Podcast, está planejando, né, cara? E vamos ver se a gente consegue botar aí em prática nesse... Precisamos, na verdade, da Juliana, né? Juliana, já que você está Ela aí, o seu pragmatismo. Meu Né? drive externo de pragmatismo, né? Então, mas é isso. Então, basicamente é isso. Não tenho pergunta, eu tenho comentários, né? Gostei demais, mais uma vez, e acho que a gente precisa manter essa parceria. É interessante também ter contato com outras instituições, né? Que a gente pensa muito em universidades, universidade pública, universidade privada, etc., mas lá no Rio Grande do Sul, especificamente, eles têm algumas instituições que têm um trabalho bem interessante, né? Acho que o Mário Martins, lá do Jerônimo, do Cláudio, sem dúvida nenhuma, uma instituição com a qual vale a pena estreitar os laços. Maravilha, que bom saber também. Jerônimo, muito obrigado mais uma vez. Eu não sei se existe alguma outra pergunta, né? Acho que se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu acho que foram muitas perguntas, na verdade, ao longo de toda a apresentação, e o Jerônimo é extremamente didático, né? Então, quase não dá margem, né? Vamos dizer assim, para a gente tirar dúvida. Eu acho que eu acabei tirando dúvida antes, né? Eu tirava a dúvida e no segundo slide ele já respondia no slide, né? Então, já estava meio que tudo lá. Então, se houver alguma outra pergunta, alguém quiser fazer alguma pontuação, fique à vontade. Se não, vamos encerrar aí, que já estouramos o nosso tempo um pouquinho. 3, 2, 1. Tá boa. Até um agradecimento aqui da Júlia Eigenrier, eu acho. Essa é boa, viu? Isso aí. Tá Sabe bom. das coisas. É isso, então, gente. Obrigado, Serginho. Mais uma oportunidade. Obrigado, Jerônimo, aí, por aceitar o nosso convite, pela gentileza e disponibilidade. Muito gentil, muito gentil. Imagina, um prazer também. Tá? E, se Deus quiser, vamos estreitando, como disse o Alevato, né? E desenvolvendo algum projeto futuro aí, conjuntamente, né? Vai ser realmente muito bom, se a gente puder ter essa oportunidade. Bom, muito obrigado aí pelo convite, pessoal. E uma ótima semana. Espero vê-los em breve agora também de novo, né? Maravilha. Com certeza. Gente, obrigado a todos mais uma vez, tá bom? Um grande abraço, Jerônimo. Saúde, boa noite. Boa noite. E é isso. Boa noite. Obrigado a todos aí. Pessoal. Até logo.